Oi, eu sou Lucivande e você está no canal Velha Saudade. Hoje vamos voltar no tempo para relembrar os álbuns de figurinhas que marcaram uma geração. Se você cresceu nos anos 80 ou 90, com certeza se lembra da emoção de abrir um pacotinho e tentar completar a sua coleção. Será que você ainda se lembra dos mais icônicos? Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal Velha Saudade e ativa o sininho das notificações para continuar recebendo vídeos nostálgicos como esse. Origens e curiosidades. Os álbuns de figurinhas existem há décadas, mas foi nos anos 80 e 90 que se tornaram febre entre crianças e adolescentes. Para muitos, os álbuns de figurinhas eram mais do que apenas uma coleção, eram um passatempo, um desafio e, claro, uma forma de socializar com os amigos. Cada pacote de figurinhas era uma caixinha de surpresas. Quantas vezes você não ficou empolgado ao abrir um pacotinho e ao ver a figurinha rara que estava buscando, sentiu aquela sensação de vitória? Esses álbuns se tornaram um verdadeiro fenômeno cultural. As figurinhas autocolantes eram mais do que apenas pedaços de papel. Elas eram símbolos de amizades, de trocas, de disputas amigáveis e até de sonhos. Empresas como Panini, Abril e Manchete dominaram esse mercado, trazendo coleções temáticas que iam desde desenhos animados até álbuns da Copa do Mundo. E quem não se lembra das bancas de jornal, onde a criançada se reunia para comprar pacotes e fazer a famosa troca de figurinhas? Os álbuns mais icônicos dos anos 80 e 90. 1. Álbum da Copa do Mundo, um clássico que atravessa gerações. Cada edição da Copa trazia um novo álbum, e completar a seleção brasileira era o grande objetivo dos colecionadores. Alguns não se importavam com as figurinhas de outros times, mas as raras figurinhas metálicas, como a do mascote da Copa, se tornaram disputadas à tapa. Além disso, a emoção de encontrar o jogador da seleção brasileira que você mais admirava era incomparável. Até hoje, as edições das Copas anteriores são cobiçadas por colecionadores. 2. Álbum da Disney. O que não faltavam eram personagens icônicos da Disney para completar, de Mickey a Pato Donald, Pateta a princesas. Todo mundo queria essas figurinhas. Algumas edições tinham figurinhas especiais, como aquelas que mudavam de cor ou possuíam texturas diferenciadas, que se tornaram as mais cobiçadas entre os colecionadores. 3. Álbum dos Cavaleiros do Zodíaco. Os anos 90. Com a febre do anime, esse álbum se tornou um verdadeiro tesouro. Muitos fãs se desesperavam para completar os Cavaleiros de Ouro. As figurinhas metalizadas, então, eram um verdadeiro prêmio e geravam até brigas entre amigos na hora das trocas. Esse álbum tem um lugar garantido no coração de toda uma geração de fãs de animes. 4. Álbum dos Cavaleiros do Zodíaco. Saga de Hades. Mais raro ainda, este álbum trazia cenas da saga que nem todos haviam assistido na época. Algumas figurinhas eram extremamente difíceis de encontrar e quem completava o álbum era considerado um mestre na arte de colecionar. 5. Álbum da Turma da Mônica. Maurício de Souza, como sempre, estava presente na infância das crianças brasileiras. E seus álbuns de figurinhas não eram apenas colecionáveis, mas traziam histórias completas que se formavam ao colar as figurinhas corretas. Quem não se lembra de passar o recreio trocando figurinhas e se divertindo com os desafios que esses álbuns ofereciam? 6. Álbum do Chaves e Chapolin. Outro grande sucesso. As figurinhas desse álbum traziam cenas clássicas do seriado e falas icônicas dos personagens, como a famosa "Tá com raiva, Chaves?". Quem colecionava esse álbum sabia que estava guardando pedaços da história da televisão brasileira. 7. Álbum da Barbie. Para quem amava moda e bonecas, os álbuns da Barbie eram um verdadeiro sonho. Além das figurinhas das bonecas, alguns álbuns traziam acessórios destacáveis e até adesivos para decorar o próprio álbum. Muitas meninas gastavam horas colando e personalizando suas coleções,
criando álbuns personalizados. 8. Álbum dos Trapalhões. O quarteto humorístico mais famoso do Brasil também teve seu próprio álbum. As figurinhas traziam cenas memoráveis dos filmes e programas de TV. E as falas engraçadas do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias eram as mais desejadas. Cada figurinha trazia um pedacinho da comédia que marcou a infância de muitos. 9. Álbum de Pokémon. A febre Pokémon chegou ao Brasil nos anos 90 e o álbum se tornou um dos mais procurados. Quem não sonhava em colecionar todos os 151 monstrinhos da primeira geração? As figurinhas brilhantes dos lendários Mewtwo, Articuno, Zapdos e Moltres eram disputadas como ouro, e quem completava esse álbum se tornava o mestre entre seus amigos. 10. Álbum dos Comandos em Ação. Os fãs de ação adoravam o álbum dos Comandos em Ação. As figurinhas traziam personagens detalhados e cenas de batalhas que faziam qualquer fã de ação vibrar. Esse álbum foi um verdadeiro sucesso entre os meninos que adoravam os bonecos e os desenhos animados. Popularidade na época. Os álbuns eram vendidos em bancas de jornal e a compra dos pacotinhos de figurinhas era quase um ritual. Cada novo pacote trazia uma mistura de empolgação e expectativa. A troca de figurinhas repetidas se tornava um evento social. Muitas vezes se formavam filas nas bancas e nos recreios das escolas para conseguir as figurinhas raras. Quem nunca fez uma troca épica de figurinhas com os amigos? Desaparecimento e impacto. Com o advento da tecnologia, os álbuns de figurinhas começaram a perder espaço. Os jogos digitais e as redes sociais passaram a ser as novas febres. No entanto, ainda existem edições comemorativas sendo lançadas até hoje, e colecionadores de todo o mundo continuam a buscar as edições antigas. A nostalgia continua viva e muitos têm orgulho de suas coleções. Raridade e valor hoje. Hoje em dia, alguns álbuns antigos são considerados verdadeiras relíquias. Um álbum bem conservado ou uma figurinha rara pode valer uma fortuna. Figurinhas metalizadas dos Cavaleiros do Zodíaco ou holográficas de Pokémon podem ser vendidas por preços altíssimos. As figurinhas que fizeram parte da infância de muitos agora são itens de colecionadores e muitas vezes são leiloadas na internet por valores inacreditáveis. Conclusão. E agora eu quero saber de você. Você se lembra desses álbuns? Você chegou a ter ou conhecer alguém que teve essas coleções incríveis? Comente logo abaixo do vídeo que eu quero saber a sua história. E se você já colecionava, qual era o seu álbum favorito? E não esquece, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma lembrança incrível do passado. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou Lucivande e essa foi mais uma viagem nostálgica na velha saudade. Tchau, gente, e até mais.